Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas a mais um Mesa de Mulheres, que é o nosso querido podcast do Ateliê, que é o Ministério de Mulheres da Igreja Ponte. Hoje estamos aqui reunidos com essas duas convidadas mais do que especiais, que eu irei apresentar para vocês já já. E nós escolhemos uma temática bastante importante, que é a temática da culpa. Essa culpa que muitas vezes é um sentimento, essa culpa que muitas vezes nos paralisa, nos impede de avançar, essa culpa que muitas vezes nos coloca presas ao nosso passado, essa culpa que às vezes também nos ajuda e nos educa e nos conscientiza para que a gente possa seguir adiante. Então a culpa realmente é algo que todas nós precisamos aprender a lidar, né? E aí eu convidei essas duas amigas super especiais para estar aqui hoje, uma psicóloga, Paloma Freitas. A Paloma é minha amiga lá das antigas, né, Pá? A gente tem uma história aí de muitos anos já de amizade. Hoje, além de psicóloga, ela é casada também com o pastor Rodrigo e juntamente eles pastoreiam a Igreja Mosaico aqui em Recife. E a Roberta, que também eu conheço há muitos anos, a Roberta que é mestra em Direito, ela é uma das grandes professoras do nosso Alicerce, que é a nossa escola bíblica dominical. Eu aprendo demais com ela, ela é uma professora nata, né? E para a gente fazer uma introdução bíblica aqui do nosso podcast, nós sabemos que a Bíblia, ela trabalha sobre essa temática da culpa a partir de diversos aspectos, quer sejam de histórias de personagens bíblicos, ou como salmos, ou como provérbios de sabedoria, né? E alguns versículos clássicos sobre culpa a gente consegue encontrar na palavra de Deus, como por exemplo o Salmo 32, 3 e 4, que diz que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se transformou em sequidão de estio. Como também não se lembrar de Provérbios 28, 13, que diz que aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas aquele que confessa e se aparta alcançará misericórdia. Ou 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. No livro de Miqueias nós vemos que o Senhor, ele lança as nossas iniquidades nas profundezas do mar, e das nossas iniquidades ele não se lembrará. Nós, mulheres cristãs, temos essa certeza de que a culpa não deve pesar sobre nós, mas que o sangue de Jesus, ele é suficiente para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, do ponto de vista teológico, do ponto de vista psicológico, nós iremos então falar um pouquinho sobre culpa. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. É um prazer recebê-las aqui, viu? Elas têm uma agenda muito atarefada, gente, então uma honra tê-las vocês aqui conosco, tá? E aí eu queria fazer uma pergunta. Eu vou começar pela Paloma. Queria que você explicasse pra gente, Paloma, né, o que é a culpa. Qual é o lado positivo da culpa, se existe um lado positivo, qual é o lado negativo da culpa, da onde ela nasce, como que ela surge. Fala um pouquinho aí sobre isso pra gente. Então, Bruninha, primeiro, obrigada pelo convite. É sempre muito especial estar aqui compartilhando. Eu amei a temática, porque, assim, para entender culpa, que é uma coisa que é muito comum no consultório, é muito comum da gente falar sobre isso em gabinete pastoral. Para a gente entender culpa, primeiro a gente tem que entender um pouco sobre as emoções. Então, a gente não fala que existem emoções boas ou ruins. A gente fala que existem emoções agradáveis e desagradáveis de sentir. Aí já é mais intuitivo, né? Legal. Raiva, culpa é desagradável. Alegria, esperança é agradável de sentir. Por que a gente fala isso? Porque existe propósito em cada emoção. Cada uma delas tem um significado. Então, a culpa, por exemplo, o ser humano, a espécie humana, precisa sentir culpa porque essa emoção ela leva ao arrependimento. Desde pequenininho, a gente já começa a sentir aquele aperto no coração quando a gente erra, quando a gente vai introjetando a lei, quando a gente vai entendendo o que é certo, o que é errado, a gente tem aquela emoção de culpa que é desconfortável e ela precisa cumprir o propósito. E tem outra característica também sobre as emoções. As emoções, elas precisam ter um tempo de duração. Então, por exemplo, a alegria pode passar um tempo maior, vira felicidade. A raiva depende, mas ela também precisa ter um tempo de duração. A gente precisa sentir a emoção, ela precisa passar o gráficozinho de cada um individualmente, a gente entender o que aquela emoção significa, processar. A culpa é uma das emoções que ela precisa ter um tempo mais curto dentro da gente.
é uma emoção muito forte. É uma das emoções mais desconfortáveis que tem. E ela é muito importante para a espécie humana, porque a gente sente culpa, a gente entende que de alguma forma a gente errou, que a gente pisou na bola, e aquela emoção, ela precisa gerar o arrependimento. Ela precisa caminhar pro comportamento de reconhecer, ou muitas vezes, até como o Salmo 32 falou, a gente pode ter a tendência de encobrir, porque reconhecer um erro exige coragem. Não é tão simples. E algumas coisas são mais fáceis da gente reconhecer, né? E outras são mais difíceis. Adorei essa coisa do tempo, né? E do agradável e desagradável. Porque às vezes a gente fica, principalmente, né, nesse contexto mais religioso, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Mas sentimento é uma coisa que aparece, uma coisa que surge assim. Roberta, na Bíblia, existe aí algum personagem bíblico que experimentou culpa, que vivenciou culpa em si? Tem algum deles que, assim, que de certa forma você gosta de pensar sobre eles? Nossa, tem várias, mas tem alguns que chamam muita atenção da gente. E pegando gancho no que a Paloma falou, né, nessa questão do tempo da culpa, eu gosto sempre de usar como exemplo os irmãos de José. Veja, aquilo que eles fizeram com José, né, o ato de descartar o irmão e vendê-lo para aqueles comerciantes que acabam levando José até o Egito, né? E o sentimento que esses irmãos ficaram durante anos e anos até que eles reencontrassem o seu irmão. Pensa bem, quando José passa a atestar os seus irmãos daquele reencontro inesperado, em tempo de escassez, José já vivenciando aquela experiência de palácio, já em uma posição de autoridade, né? E aqueles irmãos chegam lá e que José os testa, pedindo para eles trazerem Benjamim. Naquele momento, o remorso, a culpa, ela se manifesta de uma forma violenta. Eles começam a discutir. Vem o remorso, vem o auto-julgamento. Tá vendo aquilo que a gente fez com o nosso irmão? Gente, tinha passado mais de 20 anos. Já pensou? Uma culpa que deveria ter sido resolvida rapidamente. 20 anos ativamente cozinhando no coração desses irmãos. Então, começa aquela transferência de responsabilidade, né? Simeão já começa a dizer, tá vendo? Eu disse para vocês não fazerem isso e tal. E aí você corta para o momento posterior, quando José se revela, né? Ele se manifesta, eu sou José, irmão de vocês, abraça, chora com os irmãos, você pensa, final feliz, né? Enfim, tudo resolvido. Não. Corta para Gênesis 50, quando Jacó, o pai deles, morre. Aí o que é que acontece? Volta tudo de novo. Porque o auto-perdão ainda não tinha acontecido. Mesmo que José tivesse perdoado seus irmãos, eles não haviam se perdoado. Ele disse, agora que nosso pai morreu, ele vai se vingar da gente. E eles se voltam até o irmão para conversar sobre isso e dizer, olha, a gente é teu servo, se humilham no irmão. E olha que interessante, nesse momento houve a verbalização. Nesse momento, eles dizem realmente que estavam errados e que se manifestam perante o seu irmão para pedir perdão de verdade, né? Como é importante a gente colocar isso para fora, esse sentimento que ficou remoendo muito mais do que 20 anos, né? Então, essa confissão expressa, colocar para fora o quanto antes, é muito importante. Então, acho que os irmãos de José é um bom exemplo. E um outro exemplo, e aí já levando para outro lado, seria Davi, né? A gente tem, inclusive, o Salmo 32, ele traz essa ideia, né, de como o Davi já ficou numa situação, né, deplorável após o pecado. E a gente vê, né, naquele momento do adultério, ele se deixa levar pelas tentações, pelo próprio pecado. A gente vê que ele já não estava no momento de vigilância, estava muito descansado para o pecado ter alcançado a sua vida. E a normalização, porque ele peca, vai para sua casa, Batseba vai para sua casa, ninguém viu, ninguém descobriu, tá tudo bem, né? Até que a gravidez vem à tona e ele disse, eu preciso resolver esse problema para voltar ao meu estado de normalidade. Então, ô Urias, volta para casa para tua mulher. Não consiga essa solução, tem que pensar em outra situação. Bota o homem na frente de batalha, né? E Urias vem a falecer. E a vida segue para Davi, né? Ele casa com Betseba, tá tudo bem. Até que o profeta Natan o confronta e nesse confronto ele tem aquele momento de externalização de tudo que ele fez, né? Que ele conta a história do homem que tinha várias ovelhas, né? E o outro que só tinha uma e o outro foi lá e pegou ele. Que absurdo, né? Quando é com outro, né? É um absurdo, né? E até Natan apontar e dizer, é você, Davi. Nossa, aquilo cai, né, em cheio e retoma aquele sentimento de culpa que estava o quê? Adormecido. E a partir daí
esse confrontamento que vai levar Davi a arrependimento e sem, obviamente, se isentar da punição. Ele foi punido por Deus por isso, mas só quando ele realmente encarou o seu pecado como algo de dentro de si é que ele conseguiu alcançar esse arrependimento. Paloma, você costuma acompanhar pessoas que ficam paralisadas por causa da culpa, assim, que parece que a vida não avança? O que você diria que pode ser uma mudança de chave, assim, para quando uma pessoa está nesse processo? É interessante. É relativamente bem comum que as pessoas estejam paralisadas pela culpa. Mas uma das primeiras coisas é que elas não conseguiram entender, muitas vezes, o propósito da culpa. Tem algumas pessoas que associam também responsabilidade à culpa. Então, por exemplo, eu até estudei para a prova, mas um colega meu virou a madrugada estudando. Aí eu me sinto culpado. Aí eu chego no outro dia e eu digo para os colegas, nossa, nem estudei tudo que eu queria. É como se não sentir culpa faz com que eu sinta culpa. Então, sentir culpa por não sentir culpa. Normalmente está associado a pessoas muito responsáveis. Sabe? As pessoas que têm mais consciência que os pecados, as dificuldades são mais externalizantes, elas têm mais facilidade de assumir a culpa. Afinal, elas já entenderam a identidade delas, de que realmente elas têm muitos erros. As pessoas que ainda lutam de alguma forma com essa identidade, que elas se acham mais corretas, que elas têm muita preocupação sobre o que os outros vão pensar, essas normalmente ainda não entenderam não só a característica da culpa, que precisa ser processada, como eu falei anteriormente, e virar um comportamento de arrependimento, e muitas vezes elas também não entenderam ainda a graça, que é um conceito simples e complexo ao mesmo tempo. Então, para as pessoas que são mais justas, que são mais corretas, isso é muito mais difícil. Então, por isso a paralisação por muito tempo, ainda na culpa. Então, é um processo, essa compreensão sobre isso. É por isso que a necessidade de outras pessoas acompanhando, ou no processo terapêutico, ou de uma amiga, sabe? Alguém me ajudando a conseguir compreender isso, porque isso tem raízes mais profundas e não é tão superficial. Né? Então, tem relação. Legal. Uma coisa que eu falei um dia desses num dos áudios que eu espalho pelas mulheres, né? É que o perdão de Cristo, a cruz, ela foi um acontecimento. É algo que aconteceu de fato na nossa vida. E quando a gente entende que a cruz esteve ali, Jesus derramou o seu sangue, né? A gente pode aceitar aquilo de mãos abertas, né? Muitas vezes a gente acha que a gente tem alguma participação nesse processo do perdão. Mas quando a gente entende que o perdão é algo que vem de Jesus para nós de uma maneira gratuita e que a gente não precisa fazer nada, né? Assim, eu acho que isso nos ajuda a tirar um pouco da culpa. Eu me vejo um pouco nesse exemplo que a Paloma falou, porque eu sou um pouco perfeccionista, responsável, eu tenho essa tendência de querer agradar as pessoas e tal. Então, quando eu erro, eu me martirizo, eu falo, não acredito, né? Então, realmente faz muito sentido isso. E vocês acham aí na vivência de vocês que homens e mulheres experimentam culpa de maneira diferente? Eles reagem à culpa de uma maneira diferente? Ou é tudo igual? Fala aí, o que vocês acham? Olha, eu acho que muitas vezes, como o homem ele assume papel de autoridade, por vezes, admitir culpa é tido como sinal de fraqueza. Então, o homem ele tem essa dificuldade, né, de se colocar no lugar de culpa, por admitir essa culpa, retira um pouco da autoridade que ele possui, né? Então, a mulher, na visão, eu falo dentro de uma família, por exemplo, quando a gente fala de uma família cristã e o marido assume a condução do lar, né? Então, falhar coloca ele numa posição extremamente vulnerável, né? Então, a mulher, ela já está ali na luta, na lide com os problemas, para ela expor esses problemas e tentar resolver é algo que faz parte da própria, acho que, dinâmica feminina. Você concorda? Sim, faz muito sentido. O que eu percebo é que o homem ele tem tanta dificuldade de reconhecer a culpa que quando ele chega nesse ponto, é como se fosse eu errei nesse ponto. Mas quando ele chega no ponto de reconhecer, ele despenca às vezes. Tipo, nossa, como eu sou errado. Como eu faço tudo errado. Ele vai do 8 pro 80. Sim. Já a mulher, eu sempre brinco que assim, pressuposto de ser mulher é reter líquido e sentir culpa. Se você não retém líquido e sente culpa, você não é uma mulher. Tem alguma coisa errada acontecendo. Então a mulher, ela não só tem muita facilidade, normalmente, em reconhecer a culpa, como ela ainda pega culpas, reconhece coisas que não são dela, como se fosse uma forma de mostrar o quão responsável ela é. Então eu vejo essa questão dessa culpa, principalmente essa culpa adoecida, muito relacionada a essa imagem de responsável que eu almejo ter.
Certo, perfeito. E você, Roberta, você estuda direito, né? Você tá aí, a questão da culpa, né, no direito é uma coisa assim, inerente, né? As leis existem porque a gente precisa culpar alguém do certo e do errado, né? E aí, a gente pegando aí exemplos bíblicos, como por exemplo da mulher adúltera, né? Ou de Zaqueu, que publicamente eram conhecidos ali pelos seus pecados, pelos seus erros, né? Existe a parte da responsabilização social, né? Ou seja, a mulher adúltera, ela cometeu um crime, né? Ela foi pega em adultério. Zaqueu, ele cobrava indevidamente os impostos, enfim, né? Então ele também cometia crimes. Como que é isso do ponto de vista do direito? Como que a culpa nasce desse ponto de vista? Ou como que o direito colabora para o sentimento de culpa? Enfim, não sei. Fala aí, o que você acha? Perfeito. Veja, a gente já viu a culpa como uma emoção, até corrigindo, eu ia falar sentimento, mas eu acho que emoção, como a Paloma explicou bem, enquadra melhor. A gente não pode, enquanto sociedade, né, confiar na culpa individual de cada um como freio moral, porque cada indivíduo ele tem seus próprios valores morais. Então, a sociedade como um todo, né, a moral coletiva, ela vai criar ali valores que ela organiza, cataloga como muito importantes para proteger. E quanto mais importante for esse valor, maior vai ser o nível de reprovação e de punição em relação a esses valores. Por exemplo, a vida é um valor muito importante para a gente, a propriedade é muito importante para a gente, mas óbvio que existe uma hierarquia entre eles, né? A gente não vai tratar do mesmo jeito um dano à propriedade e um dano à vida de uma pessoa. Então a gente hierarquiza e valoriza alguns valores que são colocados como importantes e a partir daí a gente cataloga condutas boas e condutas ruins. Inclusive, é o que tem um autor que eu gosto muito, chamado Walter Genotti Pires, ele escreveu uma obra chamada Culpa, Direito e Sociedade. E ele diz que uma coisa em comum, que tanto o direito, como a moral, como também a religião têm em comum, é justamente o controle do mal. Eu quero extirpar o mal. E aí chama o mal de pecado, crime, erro, vício. Então, eu quero tirar isso da sociedade porque são coisas ruins que impedem o convívio comum. Onde é que entra a culpa aí? Ora, se eu não leio a mente das pessoas, eu não sei o que é que elas pensam, como é que eu vou saber se elas são culpadas ou não das suas vontades? Eu vou ter que analisar comportamentos, né? Como as pessoas externalizam as suas vontades. E aí que mora o perigo. Como não dá para depender da autorreprovação da pessoa, porque tem gente que faz coisa errada aí, né? Tá anestesiado, nem sente culpa por aquilo, né? Como não dá para a gente aferir isso com base em valores internos, eu torno a culpa algo objetivo, eu analiso comportamentos. E aí, óbvio, o direito, a moral coletiva, eles têm meios de controle dessas condutas, né? Tem regras, mas quando falando de nós, enquanto sociedade, quando a gente objetiviza esses valores, aí surge o problema do julgamento. Porque, veja, agora eu sei o que é certo e errado perante a lei, né? O Estado estabelece o que é certo e o que é errado. Certo, então eu olho para as condutas, eu não sei o que a pessoa está pensando, eu não sei as verdadeiras intenções. Tá aí o tribunal da internet que não deixa a gente mentir. Eu sei, às vezes, uma meia-verdade, mas baseado no que eu vejo, num recorte específico, eu já estou julgando. Mas, ao mesmo tempo que eu estou julgando, eu também estou sendo julgado. Por quê? Porque eu também me comporto. E meu comportamento também está sendo analisado, né? E o que é que eu vou fazer? Eu sei que se eu me comportar errado, eu vou ser punido. Então, eu vou mascarar a minha vontade. E a forma de me comportar, ela vai ser tal forma para eu não ser punido. Então, olha como as relações sociais, elas passam a ser. Eu tenho julgamentos, né, que são feitos com base em comportamentos e, ao mesmo tempo, eu sou julgado. Isso cria, né, dentro da sociedade, um panorama de uma moral objetiva que muitas vezes, por exemplo, a gente vê essas situações na Bíblia. Quando a mulher adúltera é trazida para Jesus, eles olha aí, ela está pecando, você vai fazer o quê? Segundo a lei de Moisés. Todo mundo sabia que aquilo era pecado, precisa levar para Jesus. Eles queriam um respaldo, alguma coisa, para que Jesus... Você vai fazer o quê? Com todo esse amor. Jesus, vai. O que ele ia fazer? O que você vai fazer nessa situação aqui? E aí Jesus estava lá escrevendinho no chão e do jeito que ele estava, ele continua e ele faz a pergunta, tá tudo bem. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí a gente é confrontado com o meu julgamento
e os meus valores internos. Será que eu não tenho pecado? Será que eu sou capaz de jogar essa pedra? As pessoas, elas são confrontadas com o julgamento e com aquilo que a sociedade não vê, com os meus pensamentos. A mesma coisa Zaqueu, né? A gente tem a impressão até que Zaqueu era mais corrupto. Eu, pelo menos, tenho na leitura do texto a impressão de que Zaqueu era até... Ele parece ser mais corrupto do que ele verdadeiramente era, né? Por quê? O cargo que ele exercia de publicano era um cargo odioso. Era algo que normalmente as pessoas, né? Como a gente tem a visão hoje de política, é tudo corrupto, é tudo ruim, é tudo ladrão. Então a gente já tem uma visão social extremamente negativa. Mas a gente vê em Zaqueu comportamentos muito mais humanos do que os outros, né? Internamente ele manifesta sentimentos muito mais puros do que aqueles que estavam lhe acusando, né? E aí é interessante que a gente vê como Jesus lida de todas essas circunstâncias, Amém. né? Glória A Deus. diferença é que, enquanto sociedade, a gente só enxerga comportamentos e Jesus enxerga os corações. E aí ele vê o que a sociedade não vê, corações dispostos ao arrependimento. Né? E aí fica aquela expectativa, Jesus passou a mão na cabeça? Será que ele passou a mão na cabeça para não punir? A mulher fez uma coisa errada, ela não merecia ser punida? Merecia, assim como todos nós, né? Todos nós pecamos, também merecemos punição. Mas o objetivo de Jesus não era só apenar aquela pessoa, trazer a punição. Ele vai na raiz do mal. Onde é a raiz do problema? Coração. O que a sociedade não enxerga, o que ninguém está vendo, o coração daquela pessoa é que ele quer mudar. Por isso que ele diz, vá e não peques mais. Amém. Ô Paloma, eu tenho uma dúvida, assim, a psicologia, tá? Tirando todo esse nosso pano de fundo cristão, né? A psicologia, ela acha que a culpa, ela já, por exemplo, numa criança, né? O que leva uma criança a entender que uma coisa tá errada ou que tá certa? Realmente é a construção social em volta dela que vai delimitando esses espaços, ou seja, se uma criança ela nasce num ambiente extremamente, sei lá, violento, de muitos erros, né, de muita falta de ética, digamos assim, ela será uma pessoa que internamente não se sentiria tanta culpa com certos comportamentos, como bater em alguém, ou será, realmente moldado pela sociedade? Entende o que eu tô querendo perguntar? Entendeu? É uma pergunta bem interessante, Bruninha, porque de alguma forma, é uma discussão que a gente tem desde o início da graduação. Certo. Assim, o que é que até, em algum aspecto é biológico, a gente nasce com aquela tendência, o quanto a gente é construído. Então, as emoções, a forma que a gente sente, tem muitos aspectos que são nossos. Tá. Assim, eu amo divertidamente, assim, já tá mostrando ali as emoções base surgindo quando eu cresço, mas tem muito aspecto social, a gente não consegue medir. O que eu acho, assim, fantástico atendendo na clínica, desses anos todos acompanhando criança, é que sim, a influência do meio, ela é muito forte. Certo. Principalmente a questão parental e a questão da escola. Isso tem influência muito grande sobre a formação, sobre a compreensão do certo ou errado. Tá. Só que esse meio, ele não precisa ser determinista, sabe? Então, isso eu vejo de uma forma tão misericordiosa, porque, assim, apesar da família ter muita influência, se eu não encontro de alguma forma aqueles limites, às vezes eu tenho acesso, em um momento, a uma única informação de que aquilo ali é errado, e eu introjeto isso de uma forma que eu levo pra vida. Que legal. Eu vejo isso num olhar, assim, extremamente misericordioso do Senhor, porque é muito comum que eu veja situações em que eu não consigo entender como não foi percebida a culpa quando eu tô num ambiente em que eu aprendi, e ao mesmo tempo, como eu aprendi sobre meus erros, sobre eu reconheço, sobre outras características, e eu não tive isso no lugar. Legal, eu pergunto isso porque eu tenho 2 filhos, né, o Luke e a Esther, e eles obviamente são muito diferentes um do outro, né, e às vezes o Luca eu considero como sendo assim, o que é mais assim, que sente mais culpa, assim, sabe, quando alguma coisinha errada acontece, que ele faz alguma coisa, eu já noto que ele se constrange mais. A Esther dificilmente vai sentir culpa com coisas pequenininhas. Ela sabe que certas coisas são naturais, né? Então eu fico observando, poxa, eles são criados com os mesmos pais, no mesmo ambiente, eles estudam na mesma escola, mas realmente esse sentimento de culpa é muito peculiar, né? E também o que a pessoa faz com a culpa, né? Por exemplo, Pedro e Judas, 2 exemplos clássicos da Bíblia. Pedro sentiu culpa por negar Jesus. Judas também sentiu culpa, né, por participar ali do processo de crucificação de Jesus. Mas eles respondem a essa culpa de uma maneira diferente. Quando que essa resposta ela vai gerar um arrependimento? O que você acha saudável para que uma culpa
vire um caminho de arrependimento e não um caminho de autodestruição? Nossa pergunta é fantástica, inclusive é exemplo também da diferença de Pedro e Judas. Eu acho que a gente vai conseguir, talvez, explicar um pouco melhor. Assim, muito do que eu sinto tem relação com aquilo que eu penso. Né? Então, trazer todos os pensamentos cativos. Eu preciso jogar os pensamentos como se fosse numa jaula e conseguir entender o porquê que eu penso daquele jeito. Mas a forma que eu penso tem a ver com uma coisa mais profunda, que é aquilo que são minhas crenças. É o que eu acredito que eu sou. Então, se eu acredito que eu sou uma pessoa que compreendia a graça, que realmente, assim, eu entendo que eu sou pecadora. Então, a forma que eu enxergo o arrependimento é diferente. Tá. Se eu acho que não... por exemplo, o caso de Judas. Ele realmente... A fala dele, assim, eu participei, esse homem era inocente. Mas é muito provável que ele não compreendeu. Ele até pode ter acreditado que Jesus era o Salvador, mas ele não compreendeu a graça. Então, se ele ainda só entendeu que existe um Deus que julga e aquilo que eu fiz é imperdoável, então se eu penso dessa forma, mesmo sentindo arrependimento, não me resta mais nada a fazer do que a morte. Diferente de Pedro. Então, se a crença dele é, eu sou pecador, eu errei tanto quanto Judas, mas esse Deus que eu acredito, esse Deus que eu conheci, ele perdoa. Na verdade, esse sacrifício que foi feito já pagou tudo. Então, existe salvação para mim. Então, isso me leva ao arrependimento, isso leva a ter esperança, isso me leva a continuar vivendo e desejando e compreendendo que eu continuo sendo pecador. Então, essa crença, por isso que nas crianças a gente está formando a identidade, as crenças mais profundas. E isso vai demonstrar muito através do comportamento a diferença. Então, se eu sou essa pessoa que sou reconhecida como alguém correta, eu sou a boazinha, eu faço tudo certo, eu vou ter provavelmente muito mais dificuldade de reconhecer. Isso. Porque isso vai fragilizar a minha identidade. Mas se eu sou alguém que já entendi que eu erro, que realmente eu erro como todo mundo, que assim, o preço já foi pago, que eu não preciso me justificar porque eu já fui justificado, eu vou ter muito mais facilidade de me arrepender, de demonstrar meu coração fica mais mole, fica mais maleável para o ensino. Que massa. Realmente a graça de Deus é libertadora, né? E eu faço uma pergunta para a Roberta, né? Porque a gente fala muito da graça e muita gente fala assim, não, Antigo Testamento é a época da lei, então a mão de Deus pesa sobre todo mundo, e aí é a época realmente da lei, e Novo Testamento é a época da graça. Então ninguém precisa sentir culpa de nada, né? Você vê dessa forma, como que você consegue juntar a Bíblia como um todo? O que você acha desse tipo de análise da Bíblia? Inclusive, Bruninha, tem hoje igrejas que, eu fico chocada, né? Mas igrejas que ignoram completamente o Antigo Testamento justamente por essa visão de ter um Deus cruel, julgador, punidor, que vem assim o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, que seria Jesus, né? Um Deus amável, perdoador, quando na verdade Deus é um só, né? Não existe essa divisão. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a sua natureza é de santidade. Deus, ele é totalmente santo. E a gente precisa entender que a santidade de Deus, ela é incompatível com o nosso pecado. Eu usei até esse exemplo na escola dominical, quando a gente estudou Isaías, que é justamente quando a gente pensa numa água. Não interessa se é uma gotinha de sujeira ou se eu estou botando 1 litro de sujeira, a água vai ficar suja. Ela perde a sua pureza. Então, a santidade de Deus é igual. Não interessa se o seu pecadinho é pequenininho ou se é um pecadão horroroso, socialmente falando. Isso macula a santidade de Deus. E a gente tem do Éden ao Novo Testamento justamente a punição para o pecado. Foi anunciada ali no Éden, ali, se comer da árvore de conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Paulo fala a mesma coisa em Romanos. O salário do pecado é a morte. Então, a gente já tinha a punição, a condenação. Então, a condição da humanidade ela é a mesma no Novo e no Antigo Testamento. É uma humanidade caída, é uma humanidade que tende ao pecado. Qual é o diferencial? No Velho Testamento, o povo de Deus ele vive numa linha tênue entre a sua própria corrupção e a misericórdia de Deus. O tempo todo é o homem se afastando de Deus e o Senhor tentando resgatá-lo, tentando manter um relacionamento com esse povo. E aí ele cria leis a serem seguidas, ele cria rituais, pactos, né, sacrifícios que precisam ser feitos em busca desse relacionamento que, no fim das contas, só demonstram a incapacidade do homem de salvar a si mesmo.
Mas aquela promessa que nasceu do Éden de salvação, ela se mantém viva. O plano de Deus sempre foi de manter um relacionamento com o homem. E a gente vê isso concretizado em Jesus. Quando Jesus vem, a promessa que foi feita lá atrás, ela é enfim cumprida. E aí a gente tem a possibilidade de, enfim, o preço ser pago. Lembre-se que a gente, com o nosso pecado, é alvo da ira de Deus. Nosso pecado, ele causa ira de Deus. E viver sobre a ira de alguém é horroroso, né, minha gente? Você já lembra quando era criança, quando o pai, a mãe fica com raiva? Gente, é momentos de tensão. A gente vive por um fio, tudo que você fala. Imagina estar abaixo da ira de Deus, né? E Paulo diz que em Cristo o preço foi totalmente pago e, enfim, nós podemos ter paz com Deus. O que é uma vida leve, né? Uma vida sem culpa, quando eu entendo que eu tenho paz com Deus, que o peso do pecado não está mais sobre mim, mas está sobre Jesus. Então Deus é um Deus de amor, do Velho ao Novo Testamento. E a gente observa a graça no Antigo e a gente observa também a mão de Deus pesando no Novo Testamento, em alguns momentos, né? Então, realmente, essa ira de Deus não cessou, mas a graça de Deus também sempre existiu. Amém. Né? Sempre existiu. Então, realmente, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Amém. Mas a gente sabe que quando a ira de Deus vem, a gente reage muitas vezes como Adão e Eva. A gente tem vontade de quê? De se esconder. Né? Verdade. Você observa muito isso, Paloma? Essa coisa de se esconder, de querer, né? Assim, no dia a dia, nas crianças que você atende. Eu não sei se vocês sabem, mas Paloma é uma psicóloga infantil. E como que é isso, assim, na infância, na adolescência? Esse desejo de se esconder é uma coisa quase que natural e automática desse sentimento de culpa? Quanto mais nova a criança, mais ela ainda está tentando desviar da culpa. Tá. Mas ela está tentando responsabilizar outras pessoas, né? Então, assim, eu não acordei na hora de fazer a prova, porque minha mãe não me acordou. Eu não estudei porque meu pai não estava em casa ontem à noite. Então, uma das provas de maturidade é exatamente quando eu começo a me autorresponsabilizar. Então, sim, inclusive tá muito relacionada à vergonha, né? Culpa e vergonha, porque assim, Andam juntas. Porque eu me exponho, né? Eu preciso expor o meu erro, minha fragilidade. E ainda mais profundo, eu exponho o meu coração, né? Porque assim, o que eu fiz está na superficialidade. Mas o meu coração, né? Legal. E como que o cérebro reage ao perdão, assim? Quando esse perdão chega, que mecanismos, assim, acontecem com a gente? A gente consegue realmente esquecer? O que a gente não esquece? Quando que essa culpa vai ficar voltando? Como que... Fala um pouquinho sobre belíssimo, isso. assim, né? Quando a gente, de alguma forma, erra, assim, a gente tá ativado, assim, o medo. Então, a amígdala fica ativada. Aquele estado de tensão. E quando, de alguma forma, eu recebo o perdão, é como se eu desativasse a amígdala. E eu começo a, de alguma forma, deixar o córtex voltar ao normal, o córtex frontal. Então, é como se eu, de forma geral, eu me tiro da tensão e relaxo o meu cérebro. Eu volto à tranquilidade. Porque falando também das emoções, a gente superestima a alegria. A gente tem um desejo enorme de estar alegre, mas uma das emoções mais agradáveis e prazerosas e desejáveis é a tranquilidade, é a paz. Então isso me retorna a sensação de paz. Então, independentemente, por exemplo, se eu erro com alguém, se eu vou ter esse perdão ou não, assim, saber do perdão do Senhor é sempre voltar ao meu estado normal. É voltar à tranquilidade. Perfeito. Como o perdão, Adorei essa coisa da tranquilidade, né? Sim. Que o perdão realmente nos coloca isso. Feliz o tempo todo cansa também, não, né? cansa demais, gente. Eu não dou conta de viver com gente feliz o tempo inteiro, não. Cansa. Nossa! E a gente tem dois papéis claros na Bíblia. O papel de consolador e o papel de acusador. Né? De quem é o papel, Roberta? Fala um pouco sobre isso, de acusar, de consolar, né? Cabe a Deus ficar nos acusando o tempo inteiro? Como que a gente distingue de quem que são essas vozes que a gente está dando espaço na nossa mente? Perfeito. João, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz que a gente deve provar os espíritos, né? Aquilo que vem de Deus, né? Então, principalmente ele diz, olha, aquele que nega que Cristo veio de Deus, que ele se encarnou e que sua palavra não é verdadeira, esse não provém de Deus, isso é espírito imundo. Então, para a gente entender, ouvir a palavra de Deus, a gente precisa conhecê-la. Então, é muito importante que a gente conheça o Deus a quem a gente serve. Então, a gente está muito acostumada, né? A ovelha escuta a voz do pastor e reconhece. Será que a gente está reconhecendo na nossa vida, né? Será que
Porque como é que eu consigo distinguir se essa voz é ou não é do Senhor? Ele deixou uma palavra, não precisa de uma revelação, não precisa que um anjo desça para mim. Ele deixou uma palavra revelada para mim. À medida que eu passo a ter conhecimento do Deus a quem eu sirvo, a partir desse momento eu consigo reconhecer quando aquela voz é de Deus, quando aquela voz não é. Joia, Roberta, beleza. E uma coisa que eu observo muito, assim, em mulheres, né? Ultimamente eu tenho tido o privilégio de conversar com muitas mulheres aqui da igreja, de estar realmente nesse ambiente de aconselhamento, de ouvir as dores, né? Para a Paloma é mais comum, né? Que é o dia a dia dela, mas para mim realmente tem sido algo novo e muito engrandecedor. E uma coisa que me preocupa muito é quando essa culpa, às vezes, ela se torna crônica, né? E a responsabilidade, às vezes, desse ambiente mais religioso que a gente vive, ou uma espiritualidade mal compreendida, eu acredito que muitas vezes elas podem nos levar a uma sensação crônica de culpa, sentir culpa o tempo todo, cronicamente ou toxicamente, digamos assim, né? E a gente sabe que, como diz o salmista, né? Enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, né? Então eu queria, Paloma, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre essa culpa tóxica, quando que a culpa começa a afetar de fato até o nosso corpo, a nossa saúde física, quais são os sinais de alerta para as mulheres que estão nos assistindo, né? Como que a gente pode lidar de uma maneira mais saudável com essa culpa e compreender espiritualmente a culpa do jeito que a gente precisa compreendê-la, né? Perfeito, é uma excelente pergunta. Assim, é impressionante essa questão da culpa. Eu vou dar um outro exemplo, de novo, sobre a questão da duração da emoção, né? Então, a culpa, lembra que eu tinha comentado, ela é uma emoção muito desagradável, extremamente desconfortável, ela precisa passar um prazo. Então, se uma emoção ela é vivenciada muito mais rápido, porque eu tenho pressa, porque é desconfortável, eu quero mostrar logo que eu tô bem, ou se ela dura demais, ela é contra a natureza, ela vai gerar alguma coisa. Então, por exemplo, a tristeza, a raiva, quando ela passa do tempo, ela vira mágoa, sabe? Ela vira amargura. No caso da culpa, quando ela passa um pouquinho do ponto, ela já vai adoecendo o nosso corpo. E ela adoece mesmo. Eu acho belíssima essa imagem, né? De adoecimento do osso, na carne. Então, são muitas dores que, às vezes, a gente não consegue nem identificar. Às vezes, as pessoas demoram a entender que aquilo ali é a culpa corroendo. É uma culpa que passou do ponto. E, assim, muitas pessoas têm dificuldade também de deixar essa culpa ir, porque elas não se sentem merecedoras. Elas acham que elas devem sofrer. Então, por exemplo, a gente assiste em filme, às vezes a gente escuta relatos de pessoas que, por exemplo, eu deixei meu marido sair de manhã para ir buscar meu filho e aí ele morreu num acidente de carro. Tá. Então, assim, eu sei que eu não tenho culpa, um outro motorista embriagado bateu nele, mas eu carrego aquela culpa que eu deveria ter mantido ele, né, em casa, eu não deveria ter deixado ele ir. E, assim, mesmo racionalizando essa culpa, eu não quero me desconectar dela porque eu mereço sofrer. Não, Tá. Eu não deveria deixar essa culpa aí, eu não quero deixar ela embora porque eu preciso ter o resto da minha vida extremamente miserável, porque eu mereço isso. Então veja como a culpa, de alguma forma, ela pode ser muito complexa e ela pode sim ser, como qualquer outra emoção, bastante disfuncional e prejudicial se ela passa do ponto. Ou um outro aspecto também é a intensidade. Então, às vezes, e a gente vê muito isso, às vezes, no ambiente religioso. Né? Outra característica das emoções é a intensidade delas. Então, por exemplo, eu tirei uma nota 10 na redação, eu tenho uma alegria 7. Eu tiro uma nota 950 no vestibular, uma nota 10. Então, a culpa, às vezes, por uma coisa pequena, eu dei um peteleco no colega, a culpa é 2. Sabe, no ambiente religioso, às vezes, a gente termina sendo levado como uma escala de pecado e que algumas coisas a gente deveria ter uma culpa muito maior. E quando, usando ainda, né, essa referência da água contaminada, né? Água contaminada, eu adorei. A gente tem uma tendência de fazer uma escala de pecado, mas, assim, tem consequências diferentes, é claro, mas a gente coloca essa culpa, né, e essa espiritualidade mal interpretada, que eu acredito que é o que a gente pode definir como religiosidade. Isso, Espiritualidade, legalismo, exato. né? Espiritualidade saudável, ela fala do meu relacionamento com o Senhor, de escutar a voz do pastor, do meu bom pastor, que vai conduzindo o meu coração, mostrando não só o que eu fiz, mas mostrando por que eu fiz, o que é que meu coração queria quando eu cometi aquele erro, que é diferente da religiosidade, que é quando eu estou muito associada à performance, eu não tenho minha relação individual com Deus, existem outros intermediadores que não são Jesus, que são meus líderes, ou que as outras pessoas pensam sobre mim, e isso realmente me torna refém da culpa, porque eu ainda não cheguei no único que consegue realmente me limpar totalmente disso, que é realmente o Senhor de Jesus. Sempre compreender que Jesus é uma pessoa, né?
né? E seguir o caminho do evangelho é uma relação com ele. Muitas vezes a gente molda essa nossa vida espiritual com essas coisas da igreja, do corpo de Cristo, que são benéficos, mas em certo ponto isso realmente pode elevar esse nosso sentimento de culpa ou de insuficiência, né? Às vezes eu me pego nesse lugar, às vezes eu me acho às vezes muito não suficiente, sabe? Parece que tudo que eu faço não é tão suficiente e eu luto muito com isso. Eu falo, Senhor, eu tô fazendo pro Senhor. O que as pessoas, né, estão esperando de mim, eu nunca vou conseguir atingir às vezes aquele ponto, né? Porque eu tenho vivido mais dentro desse ambiente de igreja, né? Então esse sentimento realmente às vezes fica mais latente. Uma indicação de livro boa, né? Legalistas em Recuperação. É muito bom esse livro, leiam. Assim, eu gostei demais dessa leitura, uma leitura rápida, leve, e como realmente esses moldes religiosos, eles podem aumentar esse sentimento de culpa em nós e também a possibilidade de julgamento, né, do outro, né, essa coisa de culpar o outro. A gente constantemente, às vezes, fica querendo buscar culpados. E às vezes não tem culpado, às vezes a vida é difícil mesmo, a vida é injusta, acidentes acontecem, coisas ruins acontecem, né? Sim. E eu queria fazer uma pergunta para você, Roberta. Quando Paulo fala sobre aquela coisa do espinho na carne, todo mundo fala, Paulo tinha um espinho na carne, né? Você acha que existia ali em Paulo um sentimento de culpa? Será que esse espinho na carne era um pecado que ele não conseguia lidar? Né? Fica todo mundo conjecturando. O que você acha, assim? Veja, tem várias especulações sobre esse assunto, né? Tem comentaristas que levam para o lado da saúde, né? Questão de doenças realmente físicas. Outros levam para o lado da saúde mental mesmo, que, se a gente analisar bem a história de Paulo, do seu ministério, ele vem de um contexto de perseguidor para perseguido, né? Então, talvez hajam também certas culpas dentro dele em relação ao seu passado, que o próprio Senhor confronta Saulo, porque me persegues, no caminho de Damasco, né? Então, até ele era um homem que tinha uma paixão muito grande pelo ministério, então havia aquela aflição por fazer, por cumprir o seu ministério. Ele tinha um tempo contado na terra, então eu preciso cumprir o meu ministério, as almas perdidas. Eu acho que isso também causava uma certa ansiedade no seu coração, ou até mesmo, como ele falou, a ação de Satanás mesmo, tentando o tempo todo, obviamente dentro do consentimento divino, a gente aos moldes de Jó, como a gente aprende na Bíblia, né? E ele chega à conclusão, e a gente vê também na história de Jesus, né, que certas aflições, elas estão na nossa vida para nos mantermos humildes na presença do Senhor, né? Aquela pergunta clássica que os discípulos fazem para Jesus. Foi ele ou seu pai que pecou quando eles veem aquele homem? Nenhum dos dois. Ele está assim para manifestar a glória de Deus. Então, Paulo chega a essa mesma conclusão. Olha, não interessa a razão, se é culpa, se é o porquê que Deus me colocou nessa situação. Porque às vezes a gente vive essas angústias. Olha, eu me converti, eu entreguei minha vida ao Senhor, mas eu ainda tenho... eu ainda passo por problemas mentais, eu ainda tomo remédio controlado, eu não consigo dormir direito, eu tenho ansiedade. Por que o Senhor não me curou disso, né? Por que eu não estou novinha, né? Em folha, se eu fui lavada e remida pelo sangue de Jesus, né? E às vezes Deus permite que a gente manifeste essas fraquezas para lembrar, você é humano. E apesar das suas limitações, apesar de você ser um ser ainda deficiente aos meus olhos, eu te uso para minha glória, para a honra e glória do reino do Senhor. Então, a nossa fraqueza, ela realça o poder salvífico de Jesus. Então, apesar de nós, o Senhor age através de nós. Algo que nem os anjos tiveram o deleite de realizar. Amei essa explicação. Eu conheço uma pessoa que ela tem uma característica interessante. Ela está sempre fugindo, assim, das coisas que são desconfortáveis. Então, o sentimento de culpa para ela, né? Eu tô expondo isso aqui porque é uma pessoa próxima e eu converso muito com ela. E eu falo assim, olha, eu acho que você tá fugindo, né? Eu acho que você tá tentando se enganar. É como assim, não, sentimentos desconfortáveis. Tem pessoas que fogem mais, né, Paloma? E isso leva a um auto-engano e talvez a pessoa meio que não evolui ou ela vive num mundo idealizado. Você podia falar um pouquinho sobre isso, sobre esse auto-engano, essa vida idealizada? É a pessoa que realmente, quando ela vê uma coisa assim que é desconfortável, ela consegue. Eu fico impressionada com a capacidade dela, porque ela consegue simplesmente ignorar aquilo ali. Me fala um pouquinho sobre esse perfil de pessoa, assim, como que isso é ruim? Então, eu tenho vários adolescentes, exatamente desse perfil. Tá. E assim, eu entendo um pouco e trabalho com eles, e isso a gente conversa, porque
nessa geração especificamente, eu não sei qual a idade, mas essa geração, a gente vem aprendendo muito que, assim, é desconfortável. Então, eu não lembro na minha adolescência ou na minha infância de ter dito pra alguém, assim, ou pros meus pais, então eu não quero ir pra escola hoje porque tá desconfortável. A gente enfrenta o desconforto. Então, hoje, de alguma forma, foi ensinado que, assim, se é uma coisa que eu não quero comer, é desconfortável, eu não como. Se é um lugar que eu não quero ir, é melhor eu não ir porque é desconfortável, eu fujo. Então, de alguma forma, socialmente, se chegou numa mensagem, né, que eu percebo muito generalizada, assim, pelo menos na última década, de fugir do desconforto. Então, assim, as coisas são para ser leve, se é desconfortável, eu fujo. Nossa. Exato, se é desconfortável, eu fujo. Muito. Existe uma diferença entre sofrimento e desconforto. Sim. Tá. Então, o sofrimento eu fujo. O sofrimento é um outro nível. O desconforto, não. O desconforto é exatamente a etapa que eu preciso para conseguir fugir, passar, né, de alguma forma, aprender com aquilo. E com a culpa também não é diferente. Então, às vezes, as pessoas fogem dessa culpa. Só que, na verdade, elas acham que estão fugindo. Eu gosto de pensar que, imagina, assim, eu tô com a tela do meu celular aqui, ó. Tem várias telas abertas. Certo. Tá vendo? Tem várias telas abertas. Sim. Então, só que eu só tô nessa daqui, que é o nosso roteiro. Pra eu não Tá. me perder. Então, a culpa, ela é como uma outra tela que tá aberta. Tá consumindo minha bateria, tá me desgastando, tá não permitindo que o meu relacionamento com o Senhor seja pleno, mas eu não tô vendo. É uma tela aberta, às vezes a gente não deixa uma semana, uma tela aberta, tá me consumindo ali. Então, por isso que, assim, eu acho belíssima Salmos, assim, e esse trecho de Davi. Realmente, enquanto eu não confesso, eu tô adoecendo. Quando eu falo, eu recebo perdão. Eu saio dessa ativação, que no caso, talvez, da sua amiga e de tantas outras pessoas, não tá tão perceptível, mas tá lá, né, a amígdala ativa, e eu vou pro estado de tranquilidade. Então, receber o perdão e reconhecer uma culpa é um alívio. Inclusive, assim, eu já tive várias situações com pacientes, ou em situações de aconselhamento na igreja, em que as pessoas são descobertas por alguma coisa. Então, por exemplo, uma traição, alguma coisa mais grave. E a gente pensa que a primeira emoção que as pessoas vão sentir é medo, é vergonha. E assim, é unânime até hoje. Todas as vezes o que eu escutei, alívio. Eu não sei o que vai acontecer agora comigo, Paloma, eu não sei qual é a consequência, mas eu não aguento mais. Isso. É alívio. Eu não tive coragem até hoje de dizer, alguém me descobriu, eu não queria que fosse bom, desse né? jeito, mas é alívio. Por mais que doa, é um alívio. É aquela coisa da massagem. A gente vai pra massagem pra sentir dor, mas... Exatamente. Excelente metáfora. Adorei essa coisa do alívio. Eu nunca tinha pensado, eu achava que era vergonha, né? Também. Mas não, realmente é um alívio. Vem junto, vem as consequências, eu já mas provei na desse hora, alívio, sim. até o corpo da gente muda. Sabe, a gente vê muito isso em criança. Né? Hoje de manhã, meu filho, eu dei uma borracha nova pra ele e ele deixou boiando e o cachorro destruiu. Tá. E aí, daqui a pouco vem ele, mãe, perdão. O corpinho dele tava tenso. Filho, tá perdoado. Tá. Próxima vez você toma mais cuidado com os objetos. Beleza. Né? Já vai. Postura O muda. corpo da gente muda. Não é à toa que Davi fala, meu corpo, meus ossos estão Meus doentes. ossos. A culpa, ela O realmente... alívio do perdão que vem em seguida, né? Que ele faz quando confessei Isso. o pecado. Nossa, como ele fica leve, como o discurso dele muda, ele louva ao Senhor. Ele com o olhinho, eu vejo o olhinho dele brilhando nessa hora. Exatamente. Então, assim, o problema não é a culpa. A gente demoniza as emoções. As emoções são presentes do Senhor. Só que as emoções, elas são termômetro, elas não são bússola. Elas dizem pra gente, o corpo tá com febre, mas elas não são remédio, elas não dizem o que a gente tem que fazer. Então, uma culpa, ela tá apontando pra gente o que é que a gente precisa fazer. Só que nem todo mundo pega a deixa. Que a culpa, né, deixa. Meninas, eu ficaria 2 horas aqui escutando vocês, mas precisamos nos aproximar do nosso final. Então eu queria que vocês dessem conselhos práticos, tá? Para as mulheres que estão nos escutando aqui, sobre como lidar com esse sentimento de culpa. Paloma pode falar da perspectiva dela, Roberta pode falar da perspectiva dela, né? O que vocês podem, enfim, trazer de colaboração para essas mulheres que estão angustiadas, sofrendo e presas nessa culpa aí. O que vocês podem falar para elas? Então, acho que eu começo fazendo uma pontuação não convencional. Acho que é perguntando para mim mesma o que é que eu ganho com essa minha culpa. Tá. Que ganhos eu tenho com essa culpa? Porque quando a gente mantém assim, por muito tempo um comportamento e uma emoção, eu tenho ganhos de alguma forma com isso. E às vezes é super doído, porque assim você vai apontar para uma camada mais profunda sobre o meu ego, sobre a minha fragilidade. Então, assim, até aproveitar, você falou de um livro, 2 livros, assim, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Tá. E o Deus Pródigo. O Deus Pródigo, assim, acho que pra mim foi o grande divisor de águas da minha relação com o Senhor.
Então, para pessoas como eu, que são os filhos certinhos, que acham que é o filho mais velho, é um bom momento de você aprender que não somos todos filhos pródigos. Então, assim, é um livro maravilhoso para isso. Acho que uma outra coisa que eu pontuaria, que eu acho que qualquer pessoa que me pergunta sobre qualquer coisa e fala, vamos lá para a parte prática, eu sempre vou falar, não caminhe sozinho. Tenha pessoas do seu lado, assim, por exemplo, aqui, né, vocês têm um CR, né, então pessoas piedosas, um momento e um lugar onde a gente pode falar um com o outro, GR, amigas, assim, momentos de café. Não caminhe sozinho, confesse, não só o seu pecado, mas confesse também o quanto tem sido difícil lidar com a culpa. Uma outra coisa também é escrever. Acho que escrever traz muita racionalidade, porque a gente vive meio que numa luta, né? Então, para as pessoas que têm mais dificuldade com a culpa, que ela se mantém, então eu fico naquela luta entre não foi culpa minha e, meu Deus, como eu sou o pior ser que existe. Então eu fico oscilando, eu não vou para o meio do caminho, qual é a minha responsabilidade que eu vou fazer com isso? Então quando eu vou para a escrita, essas oscilações que são típicas de Davi, os salmos são cheios dessas oscilações, é incrível, porque quando a gente traz isso, principalmente quando a gente está escrevendo em oração ao Senhor, é muito comum que acontece com Davi, Senhor, me perdoe o que eu fiz. E aí, quando eu vou diante do Senhor, eu sou lembrada sobre o perdão e eu termino o meu salmo escrito, né, escutando a voz do Senhor e saindo dali lembrado que eu fui perdoado. Então, uma outra forma também, usar mais da escrita como oração ao Senhor. Amém. Amém. E eu vou fazer o merchan da psicóloga, né, irmãos? Porque muitas vezes tem gente que acha que porque é cristão não deve buscar o auxílio profissional. Eu acho que sim, nosso corpo ele é santuário do Espírito Santo, então a gente deve cuidar do nosso corpo e da nossa mente também. Acho que saúde mental é um tema muito importante, porque muita gente acha assim, não, mas agora eu sou do Senhor, essas coisas são coisas do diabo. São coisas, né, que estão me afastando de Deus, eu tenho que orar mais. Sim, você tem que orar mais também, irmão. Mas você tem que lembrar que isso é um processo da própria santificação que nós passamos. Antes, a gente era escravo do pecado. Agora nós somos servos de Deus. E nós a Ele servimos. Mas tu acha que o teu antigo Senhor está satisfeito com isso? Tá, não. Ele quer perguntar dele de volta. E o que é que Paulo diz pra gente lá em 2 Coríntios 10? Ele vai dizer, olha, irmãos, a gente vive na carne, mas a gente não luta com as armas da carne, não. As nossas armas são espirituais. Então, aliado a um tratamento, você vai utilizar também das disciplinas espirituais, irmãos. Leitura da palavra, jejum, oração, para manter a sua espiritualidade saudável. Paulo ele vai dizer, olha, você tem que simplesmente derrubar essas barreiras da altivez, destruir todos esses pensamentos falsos que colocam você para trás, que ficam lembrando o teu passado, que ficam colocando culpa na tua cabeça. Você tem que destruir isso, pegar os teus pensamentos e levar cativo a obediência do Senhor. Então, a prática das disciplinas espirituais e a ação do Espírito Santo nas nossas vidas vão ser excelentes companheiros do cristão. Isso é uma arma a mais, é um aliado a mais que pessoas que fazem só o tratamento clínico não vão ter. A gente tem a própria ciência, ela reconhece que a religião, como um todo, ela tem um efeito positivo na saúde mental da pessoa. Mas nós, enquanto cristãos, a gente tem algo a mais, a gente tem uma pessoa do nosso lado para nos auxiliar. Tem o Espírito Santo para orar pela gente, para lembrar o que a gente esqueceu, para nos ensinar o que a gente não aprendeu. Então, prática das disciplinas espirituais, confiar que o Espírito Santo que habita em nós, ele está ao nosso lado para nos ajudar, é um fortalecedor da saúde mental de qualquer cristão. Perfeito, meninas. Agradeço demais a participação de vocês duas. Vocês, mulheres que ficaram conosco aqui até o fim. Eu deixo para vocês Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Eu gosto sempre de falar, o perdão dos nossos pecados foi garantido na cruz de Jesus. Ele foi algo que aconteceu e nós temos essa garantia. Portanto, não é um sentimento, eu preciso me sentir perdoada. Não, você é perdoada em nome de Jesus. Confesse seus pecados, caminhe junto com alguém, busque pessoas com quem você pode partilhar, faça as disciplinas espirituais, né? A gente tem tantas armas para poder usar, né, nessa nossa jornada cristã. E que você possa entender que a culpa, sim, ela vem, mas assim como ela vem, ela precisa ir, né? E que em Cristo Jesus nós temos essa garantia de que lá no mar que ele jogou os nossos pecados, ele não vai voltar.
para pescar, né, para trazer aquilo de volta. Não, esse não é o prazer de Deus. O prazer de Deus é nos dar essa liberdade que nos é garantida a partir do sangue de Jesus. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco até agora. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada, meninas. Que Deus as abençoe. Amém. Até mais. Tchau, tchau.